Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é terça-feira, dia 15. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje, pelo jeito, a internet está um pouco melhor, então vai ser mais fácil fazer a nossa live. Porque tem dia que a internet parece que está com. Vamos esperar agora as pessoas chegarem. Nós estamos no primeiro instante, o instante do acolhimento das pessoas. Oi, Fátima, paz e bem. Tudo tranquilo? Maria Alice, paz e bem. Oi. E aí, tá tudo tranquilo aí, Maria Alice? Para mim, esse tempo é uma maravilha, entendeu? A asma já está querendo dar o ar da graça, é uma coisa de doido. Coutinho! Paz e bem, Coutinho. Tudo tranquilo? Olha, fico bem, né? Paz e bem. Meu amigo querido, olha, eu me senti muito bem agora, entendeu? Ser querido é muito bom, né? É interessante como as pessoas, às vezes, têm algumas perturbações quando a gente usa esses termos. No outro dia eu falei com fulano, meu filho amado, né? Tava tudo bem. Minha filha amada, a pessoa, Bernardo, para, não fica chamando as pessoas assim de amado, de amada, mas eu amo as pessoas, o que eu posso fazer, né? Oi, Fátima. Paz e bem, Fátima. As pessoas às vezes têm um problema com os nomes, né? Aliás, esse negócio de nome é muito doido, sabe? Como assim, a gente fica preso às vezes com, com umas besteiras, né? E com outras coisas que não são besteiras a gente não dá importância, né? Eu chamo todo mundo de amor. É costume por muitos anos. Mas, sabe, Coutinho, eu acho que isso é legal, sabe? Sinceramente. Né? Se a gente pensar bem, a gente devia amar profundamente as pessoas. Eu tenho falado tantas vezes, né, que, que que nós nos relacionamos com o nosso irmão, essa relação nossa com o nosso irmão, né, é igual à, à relação que nós temos com Deus. Né? Eu acho que a gente quer que Deus nos ame. Né? Então a gente devia querer amar aos nossos irmãos. Né? A Fátima também está falando que já teve problema com o negócio de falar que amo. É gozado, as pessoas têm uma dificuldade com isso. Né? Fica às vezes uma mesquinharia, uma besteirada, né? Entendeu? Né? Às vezes assim, é sem sentido, sabe? Né? Hoje de manhã eu tive uma notícia assim que me deixou um pouco chateado, que um padre muito amigo meu, né? Oi, Denise, né? Padre Roberto Develar, e ele morreu essa madrugada. Né? Teve um infarto, ainda chegou a ser atendido, mas morreu. E eu me lembro, assim, o meu primeiro contato com o Padre Roberto foi no retiro que eu fiz antes da minha ordenação. Né? Quem não se lembra, né? Eu fiz um retiro longo antes da minha ordenação, né? E logo que eu me encontrei com ele, né? Eu era o representante da turma, né? Então eu era o primeiro a falar com ele. Aí lá fui eu falar com ele. Porque ele era Monsenhor, né? Ele tinha um título honorífico de Monsenhor. Aí lá fui eu. Monsenhor Develar. Aí ele olhou para mim assim. Padre. A igreja me fez padre. Os homens me fizeram Monsenhor. Olha aqui, ó. Coutinho está falando, né?
Caso simples, quando eu me separei, um amigo meu do Rio se mudou para cá com a esposa para, para eu não ficar muito sozinho. Nós sempre falamos, te amo, quando nos despedimos. Olha, é normal, né? É coisa simples, né? Fátima está falando, a paróquia também morreu essa noite. Não, esse é o padre Roberto de Velar, o Fátima, é ele mesmo, né? Coutinho, assim, sabe, quando você começa a ter uma vida assim, muito pautada na fé, não é que a gente não fique triste. Eu estou triste com a morte do padre Roberto de Velar, né, que é o pároco da Paróquia da Ressurreição, como a Fátima lembrou, né? Ele era um homem muito amoroso, muito culto, assim, ele tinha umas tiradas assim muito interessantes. Vai fazer falta, sabe? Mas eu tenho certeza que ele está em bom lugar atualmente. Tá entendendo? Ô, Djalma, Duraci, paz e bem, né? E eu achei assim muito interessante esse primeiro contato que eu viro para ele. Monsenhor de Velar, ele, padre, a igreja me fez padre, os homens me fizeram monsenhor, né? E é interessante porque às vezes a gente não dá valor para essas coisas, né? Se eu... Olha lá, a Fátima morou 3 anos em Ipanema e participava lá. Então a Fátima sabe muito bem quem é o padre de Velar, né? Como ele era uma pessoa diferente, né? Inclusive era um homem ligado a artes, era um homem ligado assim, a algumas coisas assim, a partes, né? Muito devoto de Santa Clara, né? Então, assim, é uma pessoa... Seu retiro foi no sítio dele? Não, Denise, meu retiro foi lá no Sumaré, né? Nós fizemos um retiro no Sumaré, nós entramos no domingo e saímos de lá sábado de manhã, né? Na verdade, a gente eu até fugi uma quinta noite naquele dia, né, por conta da morte da minha sogra, que foi no meio do retiro. Maria Alice, eu e Denise tivemos reuniões sectárias no sítio dele em Baixada. Aquele sítio dizem que era ótimo, né? Eu gosto muito do rito funerário que se usa nos Estados Unidos. Depois do enterro, se reunir na casa da família e fazer uma festa para celebrar tudo de bom que aquela pessoa fez na vida. É interessante, né? É uma abordagem interessante, né? Certa feita eu participei, eu fiz o rito de uma reitora da UERJ, né? E era um rito assim muito complicado, porque tinha ali católicos, tinha cristãos, tinham pessoas da Umbanda, do Candomblé, tinham budistas, tinham ateus, tinham de tudo. Mas eu fazia um rito, né? Uma das coisas que eu trabalhei no rito foi exatamente essa dimensão, né? Vamos celebrar a vida, né? Tristeza não deixamos de sentir, mas acho importante lembrar sempre de tudo que as pessoas fizeram de bom e o que nos fazia felizes por estarem junto daquelas pessoas. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Coutinho? Eu acho que todo mundo vai sentir tristeza sempre, não tem problema. Com o tempo vira saudade, não tem problema, mas acho que é importante a gente se lembrar do que as pessoas fizeram pela gente, como elas mudaram o mundo, porque é impressionante como as pessoas mudam. Michele, oi Michele, paz e bem, tudo tranquilo? Bom, pessoal, a gente se alongou um pouquinho aqui, mas eu não podia deixar de falar de padre Roberto de Velar, né? Todo mundo diz que eu tenho que chamar de Monsenhor, mas ele disse que era para chamar ele de padre, então chamo ele de padre. Vamos começar a nossa celebração, né? Eu vou começar agora a leitura do Evangelho, para depois a gente fazer a reflexão, tá? Vamos nós? Vamos lá. O Senhor esteja
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Aqui vocês viram que eu falei João, né? Quando a gente lê o Evangelho de João, todo mundo sabe, né? Tem indicativo que é uma festa, é uma memória, uma solenidade. Oi, reis, paz e bem. E que solenidade, que memória, que festa temos hoje, né? Nós temos a memória, né, de Nossa Senhora das Dores, né? E o pedaço que tradicionalmente, né, é lido, né, a passagem que é lida de Nossa Senhora das Dores, é essa passagem do Evangelho de João. Né? E aí eu resolvi fazer a chamada aos pés da Santa Cruz. Né? Por que eu fiz essa chamada? Porque tem dois detalhes. Né? Um tem porque exaltamos a Santa Cruz, que foi ontem. Né? Ontem era o dia da exaltação da Santa Cruz. Oi, Cláudio, tudo bem? Paz e bem, Cláudio. Como é que estão as coisas aí em Castelo? Conta pra gente. Sabe, ontem eu falei sobre a exaltação da Santa Cruz. E hoje a gente tinha a oportunidade de falar aos pés da cruz. Né? Ô Diane, paz e bem. Aqui nós temos uma série de pequenos detalhes, né, nesse texto que chama muita atenção e que eu acho que são partes importantes que nós devemos falar. Né? Primeiro, né, enquanto em Lucas Maria aparece muitas vezes, em João Maria praticamente não aparece. Maria aparece no Evangelho de João 2 vezes, mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nessas aparições, porque elas têm uma importância para nós. Tá? Quando é que Maria aparece no Evangelho de João? O Evangelho que João escreveu. Ah, Bernardo, foi João que escreveu o Evangelho todo? Provavelmente não. O Evangelho de João é do fim do 1º século. João estaria por demais velho. Né? Provavelmente João começou a escrever e discípulos dele terminaram de escrever baseado no que aprenderam com João. Tá, pessoal? Tem nada demais. Naquela época isso era comum, não tem nada de especial. Mas a primeira vez que Maria aparece é nas bodas de Caná, né? Onde ela importuna o filho, porque não estava na hora do filho, mas ela fala claramente àqueles que estão servindo: façam tudo o que ele disser. E Maria aparece de novo aqui nessa passagem aos pés da cruz. Se vocês olharem nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, essa passagem não existe, não se fala em ninguém ao pé da cruz. Tá? Se fala em pessoas vendo de longe. Isso é algo que chama atenção, mas não é uma surpresa, porque se vocês observarem bem, a experiência de João é diferente da experiência dos outros 3. Inclusive os outros 3, meio que um leu o evangelho do outro.
enquanto João escreveu o evangelho dele sem a vivência do evangelho dos outros. Chama muita atenção a postura de Maria, porque Maria, no primeiro momento, ela se apresenta ativamente. Meu filho, eles não têm vinho, faz alguma coisa, meu filho, ajuda eles. Né? Ah, não, eu não vou aparecer agora, não. Meninos, venham aqui e façam tudo o que ele vos disser. Ela aparece ativamente ali. Né? Ela parece quase que provocar Jesus a se apresentar ao mundo. Vem isso? Só que agora aqui ela está parada. Vocês veem que não há nenhuma relação de fala dela, de alguma coisa dela. Né? Por que disso? Muitas pessoas veem nessa narrativa a ideia que nós temos três grandes figuras ao pé da Santa Cruz. Nós temos a nação de Israel, porque Israel na Bíblia não é um país, Israel na Bíblia é um povo. Tá? É um conjunto de pessoas que participam de um povo. Não existe um país como existe hoje em dia. Não existia Brasil, França, Itália, Israel, Egito. Não existia isso. Quando se falava Israel, se falava de um povo, não de um país. Então aqui nós estamos falando de um povo que era ainda fiel, que se mantinha fiel aos princípios desde o início. Crentes no plano da salvação, desejosos que a salvação viessem e querendo que ela chegasse, ao ponto de querer provocá-la. Existia um segundo que tinha uma relação com a figura de Jesus. E essa relação, ela era uma relação, vamos dizer, pessoal. Era uma relação de amor. Tá? E havia um terceiro grupo de pessoas que seriam aqueles que iriam espalhar a Boa Nova. Né? É interessante porque essas três pessoas estão presentes ao pé da Santa Cruz. Né? Esse Israel antigo, esse Israel fiel, né, é Maria. Maria é a personificação desse povo que espera o Messias, ansioso, que sabe que o Messias vai vir para salvar o mundo, que está disposto a perturbar a Deus para que o Messias venha. Né? Alguns teólogos, inclusive, falam, para a surpresa de muitos, inclusive eu, quando li, fiquei surpreso, né, que esse Israel fiel são os samaritanos. Né? Lembre-se que os samaritanos, eles têm o poço de Jacó. Né? Os samaritanos são descendentes diretos de Jacó. Né? Enquanto Israel, enquanto povo, tinha outras entradas naquele povo que não os samaritanos. Os samaritanos eram um povo muito isolado. Então, o pessoal fala que o antigo Israel, o Israel fiel, eram os samaritanos, aqueles que o pessoal não gostava. Né? E aí o que eles falam, que é muito interessante, é que Maria representa aos pés da cruz esse Israel fiel, que quis que Jesus viesse, chamou Jesus, trouxe Jesus, provocou Jesus a se apresentar ao mundo, e que agora, aos pés da cruz, assiste num misto de profunda tristeza, mas coberto de esperança. Né? Este momento de Jesus na cruz. Existe um grupo de pessoas que, a partir da cruz, iriam sair ao mundo para se encontrar com o mais variado grupo de pessoas, né,
e que iriam se mostrar ao mundo, iriam levar a palavra ao mundo. E ao pé da Santa Cruz havia um representante desse grupo. Né? Ao pé da Santa Cruz havia alguém que havia conhecido Jesus, aprendido sua palavra e estava pronto para levar essa palavra ao mundo. Quem é? O discípulo que ele amava. Né? Como João é o único que usa o discípulo que ele amava, né? E normalmente ele não se nomeia, nós todos acreditamos que ele está falando dele próprio. Né? Então João fala dele próprio, mas ele aqui coloca, olha, havia aos pés da Santa Cruz aqueles que iriam seguir ao mundo para mostrar Jesus. Mas havia também mais uma representação. Qual é essa representação? Era a representação de um grupo de pessoas que tinham uma relação de amor com Jesus. Né? Vocês conseguem ver essa pessoa aqui aos pés da Santa Cruz? Conseguem? Maria Madalena. Né? Maria Madalena, inclusive, se vocês prestarem atenção, relatos da ressurreição, num dado momento, ela usa, inclusive, uma parte do Cântico dos Cânticos, né? Mostrando a profunda relação de amor que ela tinha para com Jesus. Né? E aí é que é interessante, porque quem é essa comunidade que tem uma relação de amor com Jesus? Representa isso. A igreja tem uma relação de amor com Jesus. Se vocês olharem bem, é interessante porque aos pés da Santa Cruz você tem 3 características. E as 3 são relações de amor. O amor da mãe com o filho e do filho com a mãe. O amor que Jesus tinha para Maria e Maria para Jesus. E o amor, né, que Jesus tinha para com o discípulo que ele amava e o discípulo que amava Jesus. Essas 3 relações são as relações que nós precisamos ter hoje. Né? Ontem eu falei para vocês, né, que a cruz não era morte, sofrimento, angústia. Né? A cruz era salvação, cura e libertação. Né? Hoje, eu trago para vocês que aos pés da Santa Cruz nós temos as relações de amor necessárias. Né? Primeiro, nós temos que amar Jesus para levar a palavra ao mundo. Né? Lembrando que levar a palavra não é apenas dizer Senhor, Senhor. Jesus já falou sobre isso. Levar a palavra é mostrar os frutos dessa palavra no mundo. Nós temos que ter uma relação de amor que nos torne pertença, que nós sejamos um grupo e que nos preocupemos uns com os outros nesse grupo. Nós que somos o grupo daqueles que seguem a Jesus, nós temos que nos entender como grupo e amar a Jesus como grupo, porque o grupo será amado por Jesus. E não podemos nunca nos esquecer deste amor que Maria tinha. Maria tinha um amor de mãe para com Jesus. Nós temos que ter este amor. Lembrando que como eu amo a Deus, eu devo amar o meu irmão. É por isso que naquele momento que Jesus vira para o discípulo e fala, esta é a sua mãe.
o discípulo acolheu ela, levou com ela consigo o tempo que foi possível para ele. Por quê? Porque ele tinha o amor àquela mulher como se fosse a sua mãe. Como nós deveríamos ter este mesmo amor. Nós devemos olhar para os nossos irmãos e amá-los como se fossem nossos irmãos de fato. Não é uma expressão quando eu chamo você de irmão ou de irmã. Não pode ser um hábito eu dizer eu te amo, eu tenho que amar quando eu digo eu te amo. Porque esta é a grande relação de quem está ao pé da Santa Cruz. Quem está ao pé da Santa Cruz ama. E a cruz é salvação, cura e libertação, como eu falei ontem, por causa do amor. Então, a nossa relação tem de ser uma relação de amor. Né? É interessante porque eu até falei um pouco disso na acolhida, mas eu, assim, não fiz a relação de um momento com o outro, mas a verdade é essa. Né? Aquelas manifestações que nós falamos aqui, né? Na acolhida sobre o amor, é por aí mesmo. Né? Se nós realmente queremos, se nós realmente entendemos essas pessoas, né, como exemplo, né, nós devemos pensar exatamente isso. Fátima está falando alguma coisa. Eu assisti o filme Maria e os Discípulos de Jesus. Exatamente o que você está falando de Maria. Olha só, sério. Fátima, depois eu vou ver esse filme. Andréia, minha colega de turma, paz e bem, Andréia. Que bom te ver. Sabe, pessoal, acho que a gente tem, assim, que evoluir, né? Durante o sínodo para a Amazônia, eu entrei em contato com a chamada Igreja Madalena, né? E aí, sabe como é que é, né? Minha cabeça é assim, né? O que é a Igreja Madalena? O que quer dizer isso? Como é que é isso? Me explica. Né? Eu até falei com uma querida amiga minha, Moema. Né? Moema, me explica esse negócio de Igreja Madalena, porque eu não entendo isso, me explica. Ela virou e falou assim, Bernardo, é a igreja amada e reconciliada, que anuncia com coragem e esperança Jesus morto e ressuscitado. Né? E aí agora, eu olhando isso aqui, a gente vê como isso é verdade, né? Notam isso? Maria Madalena era uma mulher que foi desprezada, que não era respeitada, né? A gente tem alguns evangelhos, alguns textos apócrifos que falam que ela tinha um grave problema familiar, uma situação muito ruim, e que ela foi liberta dessa situação por Jesus. Né? E a partir daí ela segue Jesus. E a partir disso ela se reconcilia com Deus, ao ponto de estar aqui no pé da Santa Cruz assistindo essa morte. Né? Ela se desespera, ela fica entristecida, mas ela não perde completamente a esperança. Ela espera além de toda a esperança e vai cuidar do túmulo, mesmo sem entender perfeitamente as coisas. Assiste a ressurreição e segue em frente. Maria já sabia que seu filho ia morrer, já sabia que seu filho ia sofrer, já sabia que tudo ia ocorrer, mas está aqui, amorosamente, sofrendo com seu filho, e que depois segue no mundo, né? Não sai muito da sua região, porque não era muito próprio para as mulheres, mas ela segue
Existe um texto no primeiro século chamado Legenda Áurea, que fala que ela ajudava os discípulos, né? Outra manifestação de amor. Aliás, alguns discípulos a chamavam de mãe. Interessante isso, né? E João é um evangelista que parece comigo, fala de amor toda hora, né? Ao ponto que na sua primeira carta ele fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, pessoal, para que a cruz seja para nós salvação, cura e libertação, nós temos que estar ao pé da Santa Cruz, sempre numa relação de amor. Então, na dúvida, amem. Amém? Bom, pessoal, essa era, assim, mais ou menos o que eu tinha pensado em falar para vocês, né? Vocês sabem que eu não tenho um texto, né? Eu não tenho um texto. Eu venho aqui, faço uma reflexão, fiz reflexão hoje de manhã, quando eu li esse evangelho, falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso. Né? De lá para cá, aconteceu um monte de coisa, eu cheguei aqui e falei. Né? Assim, essa é a minha ideia, né? Fátima e Maria Alice já deram amém, puseram a mãozinha de oração, né? A outra Fátima, é um monte de Fátima. Essa live é gozada, né? Fátima, obrigada, linda partilha, Deus te abençoe, amém, amém. Eu gosto de saber que vocês gostam dessa reflexão que eu faço, né? Pessoal, de vez em quando, tem alguns colegas assim que dizem assim, Bernardo, você devia dizer que é homilia. Mas sabe o que acontece? Se eu falar que é homilia, vocês vão ficar inibidos de participar. E como a gente está numa comunidade eclesial, né, aqui para mim vale a regra sinodal. Então a gente tem que abrir espaço para que as pessoas participem. Então prefiro dizer que é uma partilha, uma reflexão, para que vocês se sintam à vontade de participar, dar suas opiniões, suas contribuições. Não raras contribuições são muito úteis, né? Impressionante, né? Eu estou enviando aos grupos, estão amando. Ah, que legal, Fátima, é bom saber que o pessoal está gostando, né? Eu estava vendo, né? O colega meu pediu o canal de YouTube, eu fui lá e coloquei, mandei para ele, né? E quando eu mandei, eu olhei, lá tem 300 vídeos, 303 lives até ali, né? Eu tô achando que tem algo errado ali. Eu depois vou ver, eu tô achando que eu pus algumas lives 2 vezes, porque eu achava que devia ter 150 lives, ou 160. Né? Mas assim, depois eu vou entender o que houve ali, devo ter feito alguma besteira, mas praticamente tudo que eu falei está lá. Né? Temos que evangelizar, sim, temos. Né? Lembrando que evangelizar é uma atitude de vida. Né? Nós devemos evangelizar com a nossa postura no mundo e também com a palavra. Né? Nós devemos dar frutos, mas nós temos, e às vezes, sabe, Fátima, dependendo da situação da pessoa, o que ela pode fazer é distribuir essas informações. Está entendendo? Distribuir uma live, distribuir uma oração, um texto. Está entendendo? Isso às vezes é o que a gente pode fazer. Né? Tem gente que não pode fazer isso, pode fazer outra coisa. Não interessa. O importante é que a gente faça a evangelização. Tá? Bom, pessoal, eu vou me despedir. Vou deixar minha bênção, tá? Para vocês. Tá? Antes de eu ir embora, eu quero fazer 2 convites. Um é para vocês darem um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vai ver lá a reflexão dele. E o outro convite é o seguinte: amanhã,
15h30 vamos nos encontrar de novo? Vamos? Pessoal, até amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora das Dores. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Deus sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraço.